Arte do Sabor. É um podcast delicioso que está explorando um pouco esse universo voltado ao azeite. E estamos começando mais um episódio hoje com Paula Gordilho, que é da parte do e-commerce, gestora de e-commerce do Azeite Andorinha. Bem-vinda, Paula, aqui no nosso podcast. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que já está conhecendo também essa marca maravilhosa que é o Azeite Andorinha, você cuida de toda essa parte mesmo do e-commerce. Explica pra gente como é que funciona, como é que surgiu, né? Como que surgiu? Eu sou responsável por esse projeto, um projeto bem bonito aí que a gente desenvolveu, né? Vem desenvolvendo. Na verdade, começou na pandemia, né? Quando a gente teve a pandemia, a Sovena, ela teve a necessidade de buscar um novo canal, né? O canal e-commerce, até para poder atender uma demanda de mercado. Aham. Então, eu fui em busca aí desse projeto e desde então a gente vem aí abrindo várias lojas, né, da Andorinha online. A gente começou o nosso projeto com uma loja dentro do Mercado Livre, que é um marketplace bem grande, né? Aham. Vocês conhecem, Sim. que é parceiro nosso também. E aí a gente foi para a nossa loja própria. A gente foi a primeira empresa portuguesa de azeite que teve uma loja própria online no Brasil, que é o compreandorinha.com.br, tá? E essa loja, a gente tem como objetivo tá divulgando todo o nosso mix para o consumidor final, tá? Uhum. E por quê? Porque a gente tem aí uma série de produtos dentro do nosso portfólio que nem sempre a gente consegue encontrar em todos os clientes, em todas as regiões, né? Às vezes por uma questão logística, às vezes porque o cliente não tem demanda para todo o mix da companhia. Então, com isso, a loja online termina atendendo não só rapidamente alguns clientes que necessitam, mas também clientes de áreas brancas, né? Aqueles clientes que querem comprar o produto, que vem às vezes uma propaganda, um anúncio numa rede social, degustam em um evento e não conseguem achar na sua praça, por exemplo, né? Uhum. A gente tinha muita reclamação no nosso saque da companhia que eles viam nos eventos, que eles viam na TV, que eles viam em anúncios nossos e não conseguiam encontrar o produto. Então, foi uma coisa que a gente pensou. É uma oportunidade que a gente tem, junto com a pandemia, que se digitalizou muito, o mundo Verdade. como um todo, não só o Uhum. Brasil. Então, a gente pegou carona nessa oportunidade e fizemos a loja, né? O primeiro ano foi, assim, bem desafiador, né? Porque não é fácil você ter uma loja só de azeite e azeitonas, que são os nossos produtos, né? Aham. Geralmente, quando você vende num varejo ou quando você vende num marketplace, o cliente ele pode preencher o carrinho com outros produtos. Então, fica mais fácil você chegar num frete grátis, fica mais fácil de você não desistir da compra, não abandonar o carrinho, né? E você ter só o azeite foi um grande desafio. Só que a gente aprendeu com esse desafio. A gente tem uma agência de performance, a gente semanalmente entende o comportamento do nosso consumidor, o que o nosso consumidor busca. Outro grande diferencial da nossa loja também é que a gente é dividido por ocasiões de consumo. Então, como a gente tem 25 produtos, mais ou menos, dentro do nosso mix, o próprio consumidor final nunca, às vezes, muito deles não consegue entender a diferença de um produto para o outro. Por quê? Uhum. Porque no Brasil, o consumo per capita do azeite ele ainda é muito pequeno comparado à Europa. Então, é um lugar que tem bastante oportunidade de penetração da categoria, né? Ah, tá. Por sua vez, as pessoas também não têm um conhecimento da categoria, né? Uhum. Então, com isso, é uma oportunidade também da gente dividir por ocasião de consumo e explicar o que serve, por exemplo, para cozinhar e finalizar, o que serve para cozinhar e refogar, o que é melhor para finalizar, o que é melhor para fazer um doce, por exemplo, nós temos azeites mais suaves, o que é bom Uhum. para finalizar um prato que seja um pouco mais forte, e aí a gente mescla com receitas e com dicas. Então, isso é uma fortaleza da nossa loja, né? Só para a gente entender, né? Porque como você citou a pandemia, que realmente o e-commerce, né? Ou seja, o mercado na internet, ele ganhou muita força. O consumidor, ele é diferente? Aquele que vai no supermercado comprar na gôndola, pegar o produto na gôndola, do consumidor que prefere comprar online, ali no conforto da sua casa e escolher produtos mais diferenciados? Vocês notam isso ou não? Sim, sim.
eles são diferentes. Claro que às vezes pode ser que tenha um consumidor que compre no ponto de venda, né, e que possa Uhum. comprar numa loja online também, até por uma questão de comodidade ou de necessidade. Mas sim, porque o consumidor que compra no ponto de venda, ele está muito ligado ao preço. Então, muitas vezes, ou ele gosta muito da sua marca e já pega, né, na gôndola Uhum. e leva, mas se ele não é fiel à sua marca, às vezes ele pode trocar a marca ali no ponto de venda por uma questão de preço. O consumidor que compra no online, ele é um consumidor que ele busca preço, mas ele está mais preocupado com inovação, ele está mais Uhum. preocupado com conveniência, com comodidade, receber na sua casa e principalmente em mix. Por quê? Porque no ponto de venda, muitas vezes você não encontra um mix das empresas. E no e-commerce próprio da companhia, você consegue encontrar todos os produtos. É Então, verdade. você consegue até preencher a cesta de compras, você consegue comprar um para cozinhar, um para finalizar, um para Uhum. fazer um doce, aí você consegue comprar uma azeitona para compor uma receita. Então, o ticket médio é maior do que no ponto de venda, além do consumidor também ser diferente. Que bacana, né, porque tem os comportamentos que vocês precisam entender também para direcionar os produtos, né, para Exatamente, direcionar a comunicação dos produtos mesmo, né. exatamente. E tem dado certo, como você falou, porque envolve também todo um aparato tecnológico também, né, Paula? É, tem dado certo. A gente tem hoje 3 lojas da Andorinha, tá. A gente tem uma loja que fica no Mercado Livre, que foi como a gente começou, que na Uhum. verdade era uma atuação em marketplace, né, mas Sim. ele uma loja, customizada. A gente Aham. tem o Compre Andorinha e a gente tem também uma loja na Amazon. E sempre customizada, sempre trabalhando comportamento de compra do consumidor, sempre trabalhando o diferencial dos produtos, com bastante imagem, porque no e-commerce é muito importante que as imagens sejam muito bonitas, sejam É muito verdade. claras, Uhum. né, que desperte no consumidor a vontade de comprar aquele produto, de fazer aquele prato. A gente Uhum. trabalha muito com receitas e também uma coisa que hoje é muito importante, o consumidor ele gosta de entender, por exemplo, o processo produtivo da empresa. Então a Sovena, né, ela é muito rica nisso, porque ela é a única empresa portuguesa que detém toda a cadeia produtiva, desde do plantio até o invase. E isso faz Uhum. toda a diferença para o consumidor. O consumidor busca esse tipo de informação hoje quando ele compra um produto. Outra coisa, a Sovena também trabalha com pauta de sustentabilidade. Então, Ai, tudo que nosso é legal. reaproveitado. Né? Então, isso também a gente fala na nossa loja. Então, o consumidor consegue entender do produto, a descrição de produto é sempre muito objetiva, sempre muito rica, as imagens são muito boas, a gente tem dicas, a gente tem receitas, a gente fala do processo produtivo. Então, quando a gente melhorou a loja, a gente começou com uma loja, e obviamente, à medida que a gente foi entendendo o comportamento de compra, a gente foi melhorando, e Uhum. depois que a gente melhorou a nossa loja, o tempo de permanência de cada usuário na loja, ele mais do que dobrou. Por quê? Porque as informações, elas são tão interessantes que realmente dá para ver que eles leem, que eles entendem. Muitas vezes eles ligam no saque, né, para pedir mais informações, para tirar dúvidas. Então é uma coisa bem interessante. Inclusive, eu já dei uma navegadinha ali, quando a gente entra no site da Andorinha, já vem aquele recadinho da loja oficial de compras, que é o Compre Andorinha, né. Sim, sim. E dali você já é direcionado então, são 2, 2 páginas, vamos dizer, diferentes, assim, ou Sim. você navega ali ou você vai comprar. A gente tem o site institucional do azeite Isso. Andorinha, né, e aí a gente botou um botão, quando a pessoa entra, como você falou, você consegue ser direcionado. Por quê? O que que acontecia antes da gente colocar esse botão? A pessoa entrava, ela, por exemplo, ela queria comprar um produto, só que ela não sabia se ela comprava o vintage ou se ela comprava o seleção. Então ela entrava no site institucional para entender um pouco do portfólio de produtos e depois ela, muitas vezes, ia no Pão de Açúcar, no Mufato, e não encontrava aquele produto, porque naquele dia estava em ruptura, porque não tinha. E aí a gente direcionou um botão que leva para a nossa loja. Então, o consumidor tem a oportunidade, não que Ah, sim. necessariamente ele vai comprar, né, Uhum. de poder comprar o nosso produto na nossa loja. E também de conhecer todo o nosso portfólio, né? Ô Paula, e você vê potencial de mais crescimento também, até falando do e-commerce em geral, né, você acha que como é que tá o Brasil nisso, e qual é o potencial realmente, as oportunidades para se fazer todas as vendas, assim, dessa forma online?
Eu vejo uma grande oportunidade. Eu acho que o e-commerce no mundo todo ele tá crescendo bastante, né? Sem entrar em nomes aqui, mas tem hoje companhias que 30 a 40% do faturamento dela já está na parte de e-commerce, né? Uhum. Antigamente não tinha isso. Muita gente começou na pandemia, né? Quando começou a digitalização, só que o e-commerce ele foi tomando uma proporção grande porque as pessoas gostaram dessa conveniência, gostaram de receber as coisas na sua casa, e as empresas também, no geral, foram se especializando para melhorar, né, a Uhum. experiência de consumo, né? Sim. As entregas, a forma que a pessoa recebe. Muitas empresas também buscam as indústrias para trazer benefícios no momento da entrega. Por exemplo, a gente tem mini doses, né? Então, quando a gente trabalha com que são azeites pequenininhos de 20 ml, por exemplo, se eu faço uma ação com o e-commerce de algum supermercado, eu posso, de repente, fazer uma ação dando um mini azeite meu, para que quando o supermercado entregue aquele pedido para o cliente, ele entregue um mimo, né? E Ah, que tá. gera uma experimentação do nosso produto para gerar uma recompra. Então, eu acho que as empresas estão se especializando muito, as pessoas estão gostando, os preços também estão ficando mais competitivos. Uhum. O mix, a disponibilidade de mix é uma coisa também importante que muitas vezes você não consegue. Então eu vejo que o e-commerce ele só tem um crescimento. Até porque, como você falou, existe a possibilidade da loja própria, mas esses grandes marketplaces, eles estão aí e as pessoas muitas vezes não querem mais sair de casa e estão comprando tudo por esses grandes players aí que a gente vê, né? Sim, e eu acho que outra coisa que tem colaborado, bastante para o crescimento é que as pessoas hoje em dia trabalham muito de casa, né, o home Uhum, office também. ficou também foi uma medida adotada por muitas empresas, algumas Sim. voltaram, outras estão híbridas, mas as pessoas às vezes não saem tanto quanto elas saíam antes. Então a compra online termina sendo uma coisa que ajuda bastante, né. Então, sim, eu acho que é um crescimento. Ao mesmo tempo, eu não acho que uma veio para tomar o lugar da outra. Eu acho que veio para complementar e somar. Então, as empresas que estão sabendo aproveitar o online, elas estão crescendo, porque você continua crescendo no offline, né, Aham, na parte de no loja, físico. e no físico, e você também está crescendo. Então, você está trazendo um faturamento a mais, né? Você está trabalhando os dois canais de maneira inteligente, né? Que Uhum. eu acho que é o futuro. Com certeza. E você usou uma palavra que as marcas, as empresas, elas também estão se voltando e se preocupando muito, que é a experiência do cliente, né. E no online a gente, também tem uma experiência, né, Tem. diferente de você pegar o produto ali na gôndola, colocar no carrinho, mas não deixa de ser como é que é no caso do azeite andorinha, para garantir realmente essa boa jornada, essa boa experiência do cliente? Então, nas nossas lojas, né, como eu falei um pouquinho antes, a gente está trabalhando muita ocasião de consumo. Porque o azeite é um produto muito interessante, né? É uma categoria muito interessante, de pouquíssima penetração ainda no Brasil versus a Europa. Para você ter uma noção, na Europa o consumo per capita, Portugal, Espanha, está entre 7 e 8 por pessoa. Aqui no Brasil, 0,5. É muito Então, pouco. é muito pouco ainda. Então, você imagina o potencial que tem uma categoria dessa no Brasil. Por outro lado, a gente tem aí uma questão que uma parte da população do Brasil também não consegue comprar o azeite, né? Ou ela só consegue comprar o azeite numa data sazonal, como Especial. uma Páscoa, que eu mesmo, que já trabalho com azeite há muitos anos, já presenciei na gôndola a pessoa falando: ah, agora é Páscoa, eu vou me dar de presente um azeite para fazer o meu prato. O Que, bacalhau. que pode ser o bacalhau, pode ser um peixe, pode ser Aham. outro, né? Então a pessoa ela se dá aquele presente, né? Uhum. Então, a gente aí tem uma oportunidade, a gente tem um desafio de trazer também essa pessoa para a categoria, né? E fazer também com que a pessoa que já compre, ela consuma um pouco mais e consuma em momentos diferentes. Justamente, porque azeite, o nosso slogan azeite não é tudo igual. E né? A gente tem o azeite que é para cozinhar para cozinhar e refogar. A gente tem o azeite que é para finalizar os pratos do dia a dia, que é o nosso extra virgem. E a gente tem a nossa linha de especiais, que cada um dentro da sua função, um pouco mais suave, um pouco mais orgânico, que é um pouco mais picante, que é um segmento também que cresce muito de pessoas que aderem ao produto orgânico. Então, a gente tem aquele azeite que a gente recomenda para fazer um doce, para você usar uma Uhum. gordura mais saudável.
saudável, né? Para fazer um doce, um bolo, um brigadeiro. A gente tem um azeite em spray, que é para untar, né? Para untar. Ele tem 3 fios, então você consegue decorar um prato, o desperdício é bem menor. Então a gente tem aí uma série de coisas, então a gente termina usando a nossa loja online para levar toda essa informação para o nosso consumidor. Sim. Que eles não tinham essa informação. E a Uhum. gente pensa, às vezes, que tem. Eu, por exemplo, eu fui numa reunião sexta-feira, num distribuidor, dar um treinamento de produto, e o vendedor falou para mim: Paula, eu não sabia, eu tenho azeite, eu tenho spray na minha casa, eu nunca soube que ele trocava de fio para gota, para jato. Eu falei, é que a gente que trabalha na categoria, Aham. a gente tem que olhar mais adiante, né? A gente tem que entender que o consumidor, muitas vezes, ele compra, mas ele não sabe. Então, é uma categoria que você tem que educar muito. E essa é uma vantagem do online, inclusive, porque, ela não Exatamente. está só vendendo, ela está, oferecendo uma informação. É diferente de você comprar no supermercado, que você vai olhar o rótulo no máximo ali e não vai ter todas essas As informações. informações. É, claro que hoje existe alguns mecanismos de inteligência artificial, né, uma série Realidade a aumentada. realidade aumentada, que a gente inclusive já trabalhou em ponto de venda, existe, né, Uhum. mas nem sempre é fácil você conseguir negociar isso com o varejo, né, são tecnologias, né, que você tem que estar entrando na loja do parceiro, e na Aham. nossa loja online não, a gente consegue, né. A gente consegue botar um WhatsApp Business, por exemplo, para tirar uma dúvida, Sim. a gente consegue ter um saque. Eu, por exemplo, eu tenho um parceiro que trabalha comigo nesse projeto, que é como um distribuidor, e ele tem um saque dedicado. Então, qualquer dúvida que o consumidor tenha na jornada de compra, ele tem um Uhum. saque que ele pode falar, né? Ah, tá. Então, tudo isso facilita muito a jornada. Então, a gente tenta deixar o máximo de informações, é muito intuitivo, e que para que ele tenha uma jornada de compra muito boa, né? A maioria hoje da compra online é feita por mobile. Posso dizer que 80%, Uhum. 88%, na nossa loja o percentual realmente chega a quase 90% das pessoas. Nossa. Então, a gente tem que ter uma tecnologia que rode tanto bem no desktop É. quanto no mobile, que é onde a compra online ela prevalece, né? Porque a Aham. pessoa está em qualquer lugar e dali ela aproveita. Ah, tem um minutinho, já vou comprar, vou pedir o meu azeite, vou Uhum. comprar a minha azeitona e assim vai, né? E é isso que é a jornada do cliente, todas as etapas de Todas as compra. etapas para que ele saia dali, né, com uma jornada de compra boa, desde a hora que ele entre no seu site, né, que as imagens estejam bem ilustradas, que os textos estejam bem escritos e claros e objetivos, porque a gente que tem 20 e poucos tipos de azeite, o consumidor Uhum. precisa entender por que a gente tem 20 e poucos tipos de azeite, né? Que não é tudo Que igual. não é tudo igual. Então ele precisa entender para o que ele quer. Ah, eu quero. Aí ele tem a receita. Aí ele pode ir na receita e falar: ah, para eu fazer essa receita é melhor esse, porque eles estão fazendo, né? Então vamos supor, Uhum. eu vou fazer um bacalhau. O bacalhau, geralmente, por ser um prato um pouco mais forte, a gente recomenda um azeite um pouco mais suave, que é um azeite um pouco mais frutado. Então a gente tem dois: a gente tem o vintage e a gente tem o seleção. E aí, cada um com o seu tipo de acidez, né? E o consumidor vai dentro da escolha financeira dele também, porque um tem um custo, o outro tem outro. Então, ele também vai poder escolher o que ele quer, né? Uhum. Outra coisa é a forma como a loja funciona. Então, se tem rapidez na velocidade de compra. Então, o consumidor busca rapidez hoje. Então, ele quer entrar no site e fazer a compra dele muito rápida. Então, Uhum. a tecnologia também ela é muito importante, né? Porque na hora que Sim. você tem uma tecnologia boa, a jornada de compra é melhor. Ele não desiste da compra, né? No Aham. meio do caminho. Porque existe muita desistência. Existe um índice aí de Existe, desistência. existe um índice de desistência. Até porque, como o azeite também ele é um produto bem sensível a preço, né? Tirando a linha de especiais, mas mais a linha de clássicos, que são os azeites do dia a dia, muitas vezes, como a pessoa ela está num site que ela só vai comprar azeite, azeitona, ela fala: ah, eu não vou desembolsar, eu vou terminar comprando o azeite andorinha num marketplace, por exemplo. Ele não Uhum. sai da marca, mas às vezes ele Ah, muda para tá. uma outra loja. E a gente Entendi. vê muito claro isso, porque como eu recebo todo o histórico das lojas, né, que são de andorinha, muitos meses a gente vê a migração de uma loja para outra. Para a gente, tudo bem, Uhum. todas as lojas são nossas. Aham. Né? Sim. Então, o importante é que a gente não cai, pelo contrário, a gente só cresce. Aham. A entrega,
do produto daí na casa da pessoa, ela faz parte dessa jornada? Faz, claro, né? O consumidor, ele quer comprar e ele quer receber o mais rápido possível, sem nenhum tipo de quebra, né? E o bom de você trabalhar em parceria também, nas nossas lojas estão dentro de marketplace, é que a gente consegue usar a logística dos parceiros, Ah, né? tá. Até porque nós somos uma empresa que tem 25 pessoas no Brasil, né? Ela é uma empresa grande, mas no Uhum. Brasil nós somos 25, eu não teria como operar uma logística para consumidor final na rapidez que um e-commerce pede. Então a gente trabalha, então a gente usa a logística do nosso parceiro, né? E a gente Uhum. consegue entregar muitas vezes no mesmo dia, no máximo de 24 horas. Então Ah, que isso é uma legal. satisfação muito grande. E o consumidor recebe logo, ele começa a usar logo e a reposição também é um pouco mais rápida, Aham. né? É isso que eu queria saber, se vocês têm um esquema de logística, então, vocês utilizando dos parceiros, também tem a garantia de entrega, né, porque esses grandes marketplaces, eles dão garantias também para o consumidor do começo ao fim, inclusive de devolução, se for o caso, né? Dão de devolução, eles dão de quebra, né, caso o produto, porque a gente trabalha com vidro. A Aham, gente tem muito pouca quebra. No começo a gente até achou que poderia ser um pouco maior, né, mas aham. não tem. A embalagem, a gente optou por uma embalagem que chega com bastante segurança para o cliente. Inclusive, isso era um ponto de elogio para a gente nas nossas lojas, que o consumidor, na hora que ele começou a comprar azeite no online, né, não só no marketplace, no online como um todo, Uhum. ele tinha um pouco de medo da garrafa chegar quebrada em casa. Hã. Mas nas nossas lojas a gente optou por um modelo de embalagem que realmente a nossa quebra é muito pequena, Que tá? A bacana. gente vai com papel bolha, a gente vai com uma caixa, né? Então é uma coisa que realmente gerou elogio do consumidor em relação a isso, né? São muitos detalhes, né, São pelo que muitos você está detalhes. falando, até a embalagem que é diferenciada também Você ali. tem que pensar em todos os detalhes, porque a jornada do consumidor ela começa da hora que ela bota a sua marca ali, né, digita a sua loja, a hora que Uhum. ela faz a compra e a hora que ela faz o pagamento e recebe em casa, né? Aham. Ô Paula, e hoje, falando geograficamente aqui no Brasil, qual é a característica? Onde é maior a penetração do azeite andorinha por meio do e-commerce? Vocês são mais fortes em algum estado em relação a outros? Como é que é o comportamento? Hoje o maior percentual de compra está em São Paulo. São Paulo e Rio. São Paulo disparado é o maior, né? Até porque São Paulo Uhum. tem um potencial de consumo para É, tudo muito grande, né? é. É assim, e é bem discrepante o potencial de São Paulo. Então, os top 4 estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Paraná. Ah, Paraná entra E depois também. vem os outros. Mas Aham. esses são os top 4 em comportamento de compra. E tem também a Bahia. Os top 5. Tem a Bahia também, Uhum. que é um potencial grande de compra online da nossa marca. Estou falando da nossa marca, Sim, tá? claro, sim. É, porque daí vocês têm alguma estratégia específica para conquistar novos mercados também por meio do e-commerce? Temos. A gente trabalha em parceria com uma agência de performance, né? Na qual a gente tem toda a nossa mídia de comunicação. Então, a gente faz comunicação geolocalizada. Então, vamos supor, esse mês está tendo uma sazonalidade no Nordeste, está tendo uma festa regional. Então, o que que a gente faz? A gente direciona um produto, a mídia para lá, com produtos que estão relacionados àquela região, né? Que a Uhum. gente tem informações através do nosso marketing do comportamento de compra, e a gente tenta captar esse público. O que não compra, ou gerar uma recompra. A nossa loja ela tem um percentual de 15% de recompra. Isso é muito Hum, bom. Isso mostra claro. que o consumidor comprou uma vez, ele ficou Aham. satisfeito e voltou para comprar. Então, isso é um índice bem importante que a gente tem na nossa loja, tá? E no caso do e-commerce, ele pode trazer um índice também para direcionamento de produtos? Por exemplo, Pode. o Paraná está comprando bastante essa linha X, então vamos colocar, abastecer o mercado físico mesmo. Isso acontece? Acontece por quê? Porque, como eu te falei, a gente trabalha com essa agência, a gente tem o Analytics, né? A gente trabalha com o Google, Ah, a sim. gente entende o comportamento de compra por região, por Aham. sexo,
idade e Olha. também por SKU. Quais são as SKUs mais vendidas e mais procuradas? Porque muitas vezes ele fala, nos próximos 15 dias o SKU que tem tendência de busca é esse e esse. Nos últimos 15 dias o que mais foi buscado foi o extra virgem e o seleção. Então eu já posso direcionar isso para minha equipe de vendas também, para o meu Uhum. marketing também e para toda a parte de mídia que eu faço, né? Então eu também vou surfando a onda daquela tendência de busca também. E você entende melhor o mercado, eu acredito, Sim, com né? certeza. O que tem mais aceitação, algo nesse sentido, Sim, assim. sim. E falando de planejamento, né, lógico, as informações divulgáveis aí por parte da Azeite Andorinha, o que se pensa então dentro dessa área do e-commerce? Tá. Na verdade, a gente trabalha num planejamento anual, né? A gente, Uhum. inclusive, trabalha plano de marketing, começa a pensar no plano do próximo ano em setembro do ano anterior, e a gente vem cada vez mais investindo nessa área de e-commerce, né? A gente obviamente que a gente hoje não tem uma logística própria, né? Porque hoje, pelo tamanho da gente aqui no Brasil, não comporta uma entrega de eficiência, mas a gente, por exemplo, trabalha performance, a gente trabalha CRM, a Hum. gente trabalha com nossas mídias sociais. Outra coisa que a gente faz muito bem, a gente participa de muito evento gastronômico, patrocina, por exemplo, um Rio Gastronomia, um Hum. Taste, a gente tem carrinho de venda em shopping, e tudo isso a gente divulga o QR Code na nossa loja e a recompra na nossa loja online. Então a pessoa vai até o evento, tem a venda ali, claro, porque a pessoa experimentou e quer levar para casa, mas a gente já direciona a recompra para a loja online. Assim como a gente faz uma ativação em shopping, a gente já levou 3 meses no shopping em São Paulo, no shopping em BH, ano que vem a gente vai também aí pensar em outras praças, e a gente redireciona também a recompra no nosso site. Pelo que você está me dizendo, sempre são estratégias conjuntas, São. pensando no e-commerce, mas também pensando ali naquele contato direto do consumidor com o produto. Porque é uma maneira também de você divulgar. A gente tem, por exemplo, uma casa conceito. A gente já teve quatro casas conceitos da marca, né? Que é a Pop-Up, né? A gente teve 3 em São Paulo e esse ano, agora, recentemente, no Rio de Janeiro. E aí é uma casa, né? Que ficam lá por 1 mês, 2 meses, mais ou menos, aberta ao consumidor e com uma série de experiências, não só do azeite, mas do próprio processo produtivo mesmo, para o consumidor entender o diferencial da nossa marca e qual o diferencial que tem de ter a procedência de toda a cadeia, o controle de toda a cadeia, né? Uhum. Então é muito interessante. E depois depois de fazer toda a experiência, ele termina com a degustação de toda a SKU, com uma pessoa explicando a diferença de uma SKU para outra, e tem a lojinha para ele escolher e levar para casa o que ele quer. E Aham. naquela hora, o nosso promotor, né, a pessoa que está fazendo a venda, ele já direciona. Você pode fazer a recompra no site da Andorinha, nós temos loja na Amazon, nós temos o Compre Andorinha, e assim, muitas vezes a pessoa falava, não sabia que você tinha, porque aquela pessoa ainda não tinha sido impactada. Então, Sim. ela leva um folder para casa com o QR Code, que ela pode ter um desconto na hora que ela for comprar. Né? Ah, Então que a legal. gente termina fazendo um trabalho onde vai captando o nosso consumidor em diferentes momentos da jornada Uhum. dele. Sim, muito Tá? legal. E vocês têm meta de aumentar, por exemplo, participação tanto nos estados, como a gente comentou, e também dessa recompra, desse índice de recompra? Temos, temos. Agora que a gente é muito forte, né, nesses top 5, a gente termina sempre redirecionando um pouco da nossa mídia, do nosso esforço para as regiões onde a gente ainda pode captar mais, né? Porque Uhum. não necessariamente o consumidor não comprou ali porque ele não conhece a loja, às vezes porque ele tem hábito de compra física ou porque ele não tem hábito de compra online, né? Então ele precisa ser Uhum. impactado ou ter algum benefício. Então, é o que a gente busca fazer. A gente também tem procurado trabalhar bastante sazonalidades. Por exemplo, Dia das Crianças, você pensa, não é uma sazonalidade para azeite, mas a gente tem um azeite infantil, que eu vou estar falando um pouquinho depois, né? Aham. A gente tem Dia das Mães. Não, é uma sazonalidade para azeite? Sim, porque o nosso maior público de compra é feminino. E no Dia das Mães, né, ela sempre gosta de fazer o almoço da família Uhum. e ela vai comprar um azeite especial para aquele almoço.
né? A gente tem coisas que a gente pode direcionar. Então, a gente sempre vai buscando trabalhar as sazonalidades e desenvolver novas sazonalidades e novas ocasiões de consumo. Então, o azeite não é só para temperar e cozinhar, ele pode ser para fazer um doce, ele pode ser para botar numa salada de fruta, ele pode para fazer um drink, Uhum. né? Então, a gente vai desenvolvendo novos formatos para ir ganhando também consumidores. Mais consumidores. E eu acho que também tem a ver com quebra de tabus ou de cultura mesmo do consumo do azeite, né? Até para presente, por exemplo, vocês têm trabalhado um pouco Nós temos o isso. Oli, né? Quando a gente vai falar um pouquinho na parte de inovações, eu vou falar do Oli, que é um produto assim bem diferenciado, né? E ele é focado em produto. Inclusive, um dado bem interessante que sai em pesquisa, né? A Kantar, que é um instituto bem renomado de pesquisa, Uhum. o azeite hoje ele é visto como um presente. Hoje você vai almoçar, jantar na casa de uma pessoa, antigamente você só levava um espumante ou um vinho. Hoje as pessoas levam um azeite, Ah. principalmente depois que o azeite passou por aquele momento de alta, né, que foi o ano passado, onde teve a quebra da safra, Ah, é né, verdade. teve muito calor, pouca chuva, o Aham. azeite ele é só suco de azeitona e nada mais, né? Então, obviamente, como ele não chovia muito e também fazia muito calor, o fruto dava menos, né? Uhum. Então, se a produção do azeite no mundo ela foi muito Sim, me lembro. menor e o preço aumentou muito. Com isso, o azeite ele virou até um assunto, né? As pessoas faziam meme, as pessoas diziam que o azeite estava muito caro. Passamos já dessa época, mas foi exatamente nesse momento que o azeite ele se consolidou como um presente. Uhum. Mas também dá pra gente falar, já que você falou do custo, né, no site, quando a gente faz a compra, tem essa diferença também, existe até possibilidade de parcelar um produto que no mercado, às vezes, lógico, várias redes fazem parcelamento, mas e ninguém vai saber se você comprou o seu azeite lá, parceladinho também, eu acho que Sim, o exato. e-commerce, ele tem essa grande vantagem, né. Tem essa grande vantagem. Tem, e a pessoa pode fazer a compra, né, e ela termina até fazendo um desembolso maior, como eu te falei, né, o ticket Uhum. médio do online ele é maior, por quê? Porque Sim. justamente ele tem essa possibilidade, né. Sim, exatamente. Então, quer dizer, é um caminho sem volta, né, É um Paula? caminho sem volta. Outro dado interessante é que sobre o público, né, hoje a gente tem um público na nossa loja predominante de 25 a 34 anos e depois 65 mais, são os maiores públicos da nossa loja. Se você parar para pensar, hoje a pessoa mais jovem, ela está muito preocupada com a saúde, né, o comportamento das pessoas mudou Sim. muito até depois da pandemia, né, Uhum. onde as pessoas passaram a olhar produtos com maior saudabilidade, se preocupar mais em consumir produtos mais saudáveis, né, que sejam bons para o colesterol bom, que Sim. sejam bom, que tenham vitamina. E o Uhum. azeite, ele é um produto assim. Uhum. Então, mesmo no momento de alta de preço do azeite, a gente não teve muita migração para outras categorias. Por quê? Porque as pessoas às vezes priorizavam o azeite em detrimento a outros produtos. Claro, no momento de alta, a pessoa que comprava 3 ou 4 por mês, ela passou a comprar 2. A que Uhum. comprava 2 passou a comprar um, né? Teve aí, né? Mas Sim. ela não saiu para outro Aham. tipo de gordura, né? Certo. Mas tem também, por esse perfil de público ser um pouco mais jovem, também essa busca de um público mais maduro também? Sim, o público mais maduro, ele é o mais importante, né, porque ele, na verdade, ele é o shopper, né, ele é que está ali, às vezes a busca vem da pessoa mais jovem, mas quem realiza a compra, muitas vezes, pode ser o shopper, né. Quem Mais até no ponto de venda do que do online, né. Ah, tá. Mas, assim, vocês também têm estratégias Temos voltadas para estratégias voltados para todo tipo de faixa público, faixa etária? etária, para homens e mulheres. A gente tem, por exemplo, a gente trabalha, uma coisa muito interessante que o online funciona bem, você trabalhar em parceria. Por exemplo, todo mundo que quer comprar um vinho, quer comprar um azeite. Por quê? Porque a pessoa que vai comprar um vinho, ela vai fazer um jantar, um almoço, Uhum, um momento especial. Ela também compra um azeite. Outro dia uhum. um cliente, eu fiz uma ação com um cliente, que não era na minha loja, ele falou: "Paula, a gente fez uma ação aqui de vinho, te encaixei e o azeite foi o que mais vendeu nesse dia, o vinho vendeu menos que o azeite". Porque a penetração de cesta, ela é muito maior. Aham. E numa ação com um produto que seja correlato, funciona muito bem.
Que legal. É. A palavra é estratégica, entender o consumidor e saber que a venda online passou a pandemia, graças a Deus, Deus. mas acho que como eu falei, né? Veio para ficar, né? E Uhum. veio para facilitar a vida das pessoas e para ajudar as indústrias também a chegar onde elas não conseguem. Porque Sim. muitas vezes, né, o Brasil é muito grande. A Aham. gente não consegue estar em todos os lugares, mesmo tendo parceiros de varejo, distribuidores, atacados, que nos ajudam muito, são parceiros ótimos, mas muitas vezes eles querem um mix reduzido, que não é o mix que a indústria precisa, né? Ou Uhum. ou a logística também demora, ou a compra também, às vezes não é no momento que precisa, termina causando um pouco de ruptura. Então a loja online está aí para pegar o consumidor que não quer ficar sem azeite naquele momento, né? Aham. Ela sempre vai estar presente para não deixar com que o consumidor fique sem o nosso produto. Ai, gostei muito. Paula, eu queria te agradecer, acho que foi um bate-papo bem bacana, até para a gente entender como é que funciona todo esse universo em que, como eu falei, vocês têm que ter várias preocupações do começo ao fim da jornada ali. Parabéns, né, pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês. Espero que vocês conheçam a nossa loja Andorinha. Ela tem uma loja na Amazon, tem uma loja no Compre Andorinha e temos no Mercado Livre também e temos no mercado inteiro, né? Que a nossa marca, ela é líder e está aí em presente em todos os clientes do Brasil. E o site próprio de compras é Compre Andorinha? compreandorinha.com.br. Bacana. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e muito obrigada para você que acompanhou mais esse episódio do nosso podcast A Arte do Sabor. A gente volta na semana que vem.